Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em ti, confio em ti. Eu creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Eu preciso, Jesus, eu preciso de ti.
Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu me ajeitar aqui, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor para todos aqueles que estão aqui nessa noite. Não são muitos, como sempre, mas acima de tudo também para aqueles que nos assistem pelo nosso canal e pela nossa página no Facebook. E a gente já pede desculpas porque alguns problemas hoje no canal, alguns travamentos, e hoje a gente fez de tudo, a gente aumentou velocidade, a gente investiu durante essa semana, mas são coisas que independem de nós. Lamentavelmente, por causa de tudo que está acontecendo, o número de pessoas conectadas, eu creio que vocês devem saber disso, aumentou consideravelmente. Então, há muitas coisas que não dependem de nós, né? Dentro das nossas capacidades, nós temos feito o possível para que a imagem e o som, dentro das nossas condições, chegue da melhor maneira e da melhor forma possível a vocês. Os meninos aqui da nossa igreja, que não são especialistas, não são profissionais, mas que têm assessoria de gente que entende do negócio. Eles têm feito o possível, queridos, para melhorar. Mas são coisas que às vezes não dependem deles, né? Não dependem mesmo. Então tem feito o possível. A gente pede nossas desculpas, né? O sinal, estava olhando no Facebook hoje, está melhor do que no canal. As coisas no canal começaram a melhorar um pouquinho mais agora, destravar mais, mas no Facebook estava bem melhor. Nós queremos louvar a Deus por mais uma semana que o Senhor nos tem dado, graças ao Senhor, porque apesar de todas as lutas, apesar de tudo que tem acontecido nessa nação, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus de graça, Deus continua sendo Deus de misericórdia, Ele continua majestoso, Ele continua no trono, Ele continua reinando. Essas são verdades que nós devemos ter e carregar no coração. Não podemos abrir mão dessas verdades, né? Eu tenho carregado essas verdades. Eu tenho escrito isso nos devocionais que tenho colocado para a nossa igreja. Eu tenho colocado isso também nos devocionais que tenho gravado, tenho mandado por áudio para alguns de vocês. Então são verdades que nós não podemos abrir mão. São verdades bíblicas, são verdades teológicas. O mundo e a nossa nação podem estar enfrentando situações caóticas, podem estar enfrentando situações dificílimas. Nós, inclusive, podemos estar enfrentando situações dificílimas, mas Deus continua soberano, Deus continua majestoso, Deus continua no controle, nada foge desse Deus que sabe todas as coisas e que pode todas as coisas. Então, creia nisso, confie em Deus, porque Ele sabe tudo, Ele tem o controle de todas as coisas, e nós devemos confiar nele e descansar nele. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu gostaria de te convidar a abrir a palavra num salmo belíssimo. Nós não vamos ler esse salmo, porque é um salmo longo, um dos salmos mais longos, são 50 versículos. Eu não vou lê-lo, eu vou me fixar principalmente em 3 versos. Nós vamos nos fixar principalmente em 3 versos. Mas eu gostaria que aí onde você está, na sua casa, com a sua família, se você está com ela, se você está só, pegue a sua Bíblia. Se você está com sua família, chame a sua família. Abra no Salmo de número 18. É um salmo de Davi. Ele foi um combatente. Davi, ele foi pastor de ovelhas. Davi, ele foi músico. Davi, ele foi general. Davi, ele foi rei. Mas Davi, ele foi também poeta. Ele foi escritor. E os mais belos salmos que nós temos na Escritura Sagrada. E hoje eu dei aula para quem assistiu sobre os livros poéticos. Numa primeira sessão, nós não vimos o livro de Salmos nem de Provérbios.
nós temos muitos salmos de Davi. Então abre a sua Bíblia no livro de Salmos e nós queremos orar ao Senhor. Inspire o nosso coração e deixe sua Bíblia aberta no Salmo capítulo 18. Nós queremos orar a Deus, pedir que Ele nos ajude, nos inspire, pedir que a sua palavra ela possa chegar ao meu coração e ao seu coração. Nós temos um pedido de oração, entre muitos pedidos que nós temos, mas nós temos um pedido de oração especial. Eu tenho vários amigos no Rio de Janeiro, vários amigos, que nesses 31 anos de ministério nós conseguimos fazer. Nós fizemos, eu creio que 2, 3 anos atrás, é o pastor Antônio Carlos, ele é de um dos distritos mais novos, é o distrito Rio Baixada 2. E de ontem para hoje, ele perdeu 2 pastores que morreram por causa do Covid-19. Morreram no seu distrito de ontem para hoje. E a esposa de um deles também. Então nós recebemos a notícia, estávamos orando por eles, que estavam em estado graves, mas os 2 foram a óbito. E a igreja do Rio Baixada, e a igreja tem pedido para as igrejas no Brasil orarem por essas igrejas, por essas famílias que perderam esses 2 pastores. Nós vamos orar por essas famílias, por essas igrejas, não é? E vamos orar também para que Deus inspire o nosso coração. Oremos. Pai querido, Pai amado, te damos graça por esse dia. Te damos graça por essa noite. Te damos graça, Senhor, porque apesar das dificuldades que enfrentamos, Senhor, nós podemos chegar aqui hoje e mesmo usando mas nós não de pregar o teu evangelho, de pregar a tua palavra. A tua palavra tem sido pregada, a tua palavra tem sido anunciada, a tua palavra tem chegado aos lares, a tua palavra tem chegado, ó Deus, às famílias e aos corações. Nessa noite, Pai, eu creio que o Senhor já falou através do louvor, através das orações, da leitura da palavra que foi feita. Mas, ó Deus amado, pedimos, Jesus, que mediante a tua graça, ó Deus, o Senhor fale através da exposição, nossa total limitação. Submissos e sujeitos à orientação do teu Espírito Santo. Então nós pedimos que o teu Espírito possa nos dirigir. Espírito Santo, ó Deus, possa, Senhor amado, falar o coração daqueles e daquelas, ó Pai, que estão conectados na internet agora. Ó Deus amado, querendo ouvir a tua palavra. Não é a palavra do pastor. Eu entendo que essa não é a minha palavra, não é a palavra da igreja do Nazareno, mas é a palavra do Senhor. O Senhor sabe qual é a nossa. Então, Senhor, nós pedimos que o Senhor, por favor, alimente o nosso coração. Ó Deus amado, ó Deus querido, Pai querido, Pai amado, abençoa essa conexão, que não haja problema na tecnologia. Ó Deus amado, que essa conexão possa ser sustentada até o final, ó Deus, desse culto, que ela não possa cair, que não possa ter problema, Senhor, em nome de Jesus, para que os irmãos possam ser abençoados com a exposição da tua palavra. Ó Deus amado, Pai querido, agora, como igreja que nós somos, nós queremos orar pelas famílias desses 2 pastores, ó Deus, que foram chamados para estarem com o Senhor na eternidade. Senhor amado, visita essas 2 famílias. Visita, Senhor, essas 2 igrejas que perderam os seus pastores. Visita, Senhor, o meu amigo, o pastor Antônio Carlos, ó Deus, e a sua esposa,
que são líderes, ó Deus, desses dois pastores. Visita esse distrito, visita a igreja do Nazareno ali no Rio Baixada 2, ó Pai amado. Visita a igreja carioca, visita a igreja do Nazareno aqui no Brasil. E nós pedimos, Senhor, guarda-nos, ó Deus, livra-nos, ó Deus, é a minha oração com os meus irmãos, e nós a fazemos em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos falado muito, nós temos escrito muito nessas últimas semanas sobre o livro de Salmos. E eu tenho dito acima de tudo porque os Salmos demonstram, eu falei algumas semanas atrás, os Salmos demonstram a vida como de fato ela é, sem rodeios, demonstram a vida sem camuflar as nossas lutas, demonstram a vida sem camuflar as angústias, demonstram a vida sem camuflar as tribulações que todos nós podemos enfrentar ao longo da jornada. Como alguém já disse, eu concordo, né? Os Salmos são a verdadeira linguagem da alma humana. Alguém já disse que se em toda a Bíblia Deus fala com o homem, no livro de Salmos é o homem que fala com Deus. E esse Salmo de capítulo 18 é uma composição, como eu disse, de Davi. Esse salmo ele escreve depois que ele se vê livre de seus inimigos, inclusive de Saul, o seu grande inimigo. E ele documenta a sua libertação. E ele entende que a sua libertação, acima de tudo, ela veio pela poderosa mão do Senhor. A sua libertação veio pela misericórdia de Deus. E ele demonstra isso nesse salmo. Eu dividi esse salmo na introdução em 3 grandes partes e eu queria chamar a sua atenção. Do verso 1 ao verso 6, Davi exalta a Deus por ser seu libertador. E ele cobre Deus, ele exalta os atributos e as qualidades somente encontradas na pessoa maravilhosa de Deus. Davi diz que Deus é sua rocha, olha que coisa maravilhosa. Davi diz que Deus é sua cidadela, diz que Deus é seu libertador, é seu rochedo. Davi diz que Deus é seu refúgio, é seu escudo. Davi diz que Deus é sua força da salvação. Ele diz que Davi é seu baluarte. Davi diz que ele invoca ao Senhor no tempo da angústia e o Senhor lhe ouve o clamor. Esse é o Deus poderoso de Davi. Esse é o nosso Deus. Do verso 7 ao verso 15, Davi exalta a grandeza de Deus. E Davi, de modo poético, eu acho tremendo como Davi faz isso. Ele coloca declarações tremendas e fantásticas em forma de poesia a respeito de Deus. Ele diz que Deus faz a terra abalar. Ele diz que Deus faz os fundamentos dos montes estremecer. Ele diz que Deus é fogo devorador. Ele diz que Deus faz os céus baixar, que Deus troveja nos céus, que quando Deus levanta a voz, sai granizo e brasas de fogo, que Deus despedaça os inimigos com setas e raios, que pelo resfolgar de suas narinas se descobre o leito das águas e os fundamentos do mundo. Esse é o Deus de Davi, esse é o nosso Deus. Do verso 16 ao verso 30, Davi exalta
a bondade suprema de Deus. Davi diz que Deus estendeu a mão para ele. Davi diz que Deus o tirou das muitas águas. Davi diz que Deus livrou dos seus inimigos. Diz que ele lhe serviu de amparo diante dos inimigos. Davi diz que Deus levou para um lugar tremendamente espaçoso. Davi diz que Deus lhe retribuiu segundo a sua justiça e pureza. Davi diz que Deus alargou seus passos. E Davi diz que Deus o livrou de contendas. Esse é o Deus de Davi. Esse é o nosso Deus. Eu gostaria que você, querido e querida, depois, com tempo, que depois, com atenção, você pudesse refletir nesses atributos e nessas qualidades que Davi, de forma poética, coloca a respeito de Deus, porque são atributos e são qualidades que têm teor e que, de certo modo, alimenta a nossa alma, alimenta o nosso coração. Agora, deixe-me dizer, querido e querida, que a minha intenção nessa noite não é trazer uma pregação desse salmo, porque nós poderíamos passar aqui horas e horas, e talvez dias e dias, expondo sobre esse salmo, porque são 50 versículos, e ainda seria pouco a respeito daquilo que Davi coloca sobre Deus. Mas eu gostaria de me fixar em apenas 3 versos, para que nós pudéssemos tirar algumas lições para a nossa vida, acima de tudo fazendo um link, uma ponte com a conjuntura que nós estamos vivendo e passando nesses dias. Com aquilo que nós todos temos vivenciado, experimentado, vivido. E a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar, e que Davi traz nessa linda poesia, é quando ele diz no verso de número 30, que o caminho do nosso Deus é perfeito. Eu gostaria que você aí mesmo na sua casa, onde você está, e agora eu creio que a gente só está na página no Facebook, salvo engano, eu acredito que o canal não está mais. Então você que está nos acompanhando pela página no Facebook, você que está sozinho ou com sua família, repita aí na sua casa, repita essa verdade bíblica, repita essa verdade teológica, seu coração e traga para a sua mente, dizendo: o caminho de Deus é perfeito. Diga isso para você. O caminho de Deus é perfeito. E aí eu vejo que no meio de toda a poesia que Davi vinha escrevendo, no meio de todas as lindas declarações a respeito da pessoa magnífica de Deus, ele faz uma tremenda revelação de um peso teológico profundo. Porque essa expressão, querido e querida, tem um peso teológico muito grande. O caminho de Deus é perfeito. E embora alguns comentaristas creiam que Davi aqui se refira tão somente, quando ele fala do caminho de Deus, Davi esteja se referindo tão somente à lei e os profetas, eu gosto de ficar com outra ala de comentaristas que também acreditam que nós podemos usar essa expressão num conceito ou num contexto mais amplo para nos referir aos pressupostos dos desígnios eternos de Deus. Não apenas para a lei e os profetas, mas quando eu digo que o caminho de Deus é perfeito, eu estou me referindo para todos os desígnios e para todos os propósitos eternos de Deus. E com isso eu quero dizer, querido e querida, que o Deus que nós cremos,
que o Deus que nós pregamos, que o Deus que nós servimos, é um Deus que tem planos, é um Deus que tem propósitos, e esses propósitos são eternos e são espirituais. Nós não vivemos uma vida casual, nós não vivemos uma vida factual e aleatória. Obviamente, na grande maioria das vezes, os desígnios e os propósitos desse Deus estão além da nossa capacidade de compreensão e de entendimento. Não é à toa que o profeta messiânico Isaías, no capítulo 55 do seu livro, no verso 8, ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E eu penso que é por isso que o apóstolo Paulo, depois da belíssima exposição sobre a nação de Israel, no livro de Romanos, no capítulo 9, 10 e 11, ele fecha esses 3 capítulos dizendo: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Prestem atenção nas expressões que o apóstolo Paulo usa. Quão insondáveis. Insondáveis, aquilo que não se sonda. Quão inescrutáveis são os teus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja restituído, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. É isso que Paulo está dizendo. E é isso que nós temos que entender. Os desígnios e propósitos eternos de Deus, muitas vezes para mim e para você, eles são insondáveis, inexploráveis. De certo modo, nós podemos dizer que incompreensíveis. E nós temos que nos dobrar à sua soberania, à sua majestade. E como Paulo diz, adorá-lo, reverenciá-lo, cultuá-lo, e dizer que dele, por ele e para ele são todas as coisas, e glorificá-lo. É isso sim. E há uma coisa interessante a respeito da palavra aqui, perfeito. Essa palavra no original aqui é tamim. E essa palavra no hebraico, ela descreve aquilo que é completo, aquilo que é íntegro, aquilo que é consistente, aquilo que é altamente coerente, aquilo que é altamente confiável. Preste atenção, porque as palavras nos seus originais, na questão da Bíblia, têm um significado muito forte. E dessa forma nós podemos dizer que Deus é perfeito, porque o que se diz pode ser comprovado pelos seus atos.
Ele é perfeito, pois quando se relaciona com a humanidade, ele se relaciona de forma coerente, de forma ordenada, de forma justa, de forma íntegra, de forma consistente e de forma confiável. E aí, querido e querida, eu entendo, preste atenção agora na aplicabilidade. Eu entendo, lendo as poesias de Davi, que ele, Davi, mesmo enfrentando as adversidades da vida, mesmo enfrentando as lutas da vida, mesmo enfrentando as perseguições, as pelejas, que é o contexto deste salmo, que ele fugia de Saul e de tantos outros. Quando ele fugia dos seus inimigos, existia nele a compreensão de que o caminho de Deus era perfeito, de que muitas coisas, mesmo ele não compreendendo, mesmo estando além da sua compreensão racional humana, ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. É por isso que ele ressalta: o caminho de Deus é perfeito. Era como se Davi estivesse dizendo: Deus tem as rédeas da história nas mãos. Deus tem o controle da história nas mãos. E aí, querido e querida, nesse sentido, mais do que nunca importante para mim e para você, é que quando nós estivermos passando por lutas, é que quando nós estivermos passando por provas, por tribulações, pelas tempestades dessa vida, nós devemos encher o nosso coração da verdade de que o caminho de Deus é perfeito, de que Ele está no controle de todas as coisas, de que Ele tem propósito e de que Ele tem desígnios eternos e de que nada foge do controle e do seu governo. E que também eu devo buscar compreender que muitas vezes as lutas e as tribulações que eu posso estar passando, pode ou pode até ser um poderoso mecanismo nas mãos de Deus para forjar o meu caráter e me fazer um crente melhor. E eu termino esse primeiro ponto dizendo aquilo que o apóstolo Paulo diz aos Romanos em sua carta no capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. E se eu fosse brincar com vocês, como às vezes eu brinco com os meus alunos em sala de aula, eu perguntaria: vocês sabem o que é todas as coisas em grego? Os alunos iam talvez ficar querendo saber o que era, e eu dizia: todas as coisas em grego traduzido significa todas as coisas. É tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para que nós possamos ser forjados, burilados, trabalhados, para que possamos ser a cada dia mais parecidos com o Senhor. O caminho de Deus
é perfeito. Guarde isso no seu coração. A segunda coisa que Davi exalta nesse salmo e que eu queria ressaltar nessa noite, porque eu queria fazer um link com o contexto que nós passamos. Contexto difícil, não apenas pelo Covid-19, mas também pela turbulência política essa semana. Deus nos reveste de força. No verso de número 32. Davi diz assim: o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. O Deus que me revestiu de força. Aleluia! Essa é outra profunda convicção que Davi carrega, querido e querida. Além do caminho de Deus ser perfeito, esse Deus poderoso é o Deus que renova a sua força e que renova a nossa força. Deixe-me dizer uma coisa. Quando eu leio esta expressão e convicção davídica, eu penso que Davi trazia em mente os muitos momentos da sua história em que ele se viu em situações de abatimento, de fragilidade, de fraqueza, e que ele foi renovado pelo Senhor. E quando eu estava esboçando e pensando nos textos do sermão, pelo menos 2 episódios me vieram à mente, nessa questão de renovação de forças, e eu falo de Davi. A primeira delas, eu já preguei algumas vezes aqui nesta igreja. Está lá em 1 Samuel, capítulo de número 30, quando Davi sai, ele era um mercenário, nessa época que ele sai com seus valentes para um serviço, deixa desguarnecida a sua aldeia, e quando ele volta, os irmãos sabem dessa história demais, quando ele volta, os midianitas tinham dado com ímpeto sobre a aldeia, levado as mulheres e os meninos, e queimaram tudo. A Bíblia diz que os seus valentes choraram porque levaram os meninos e as mulheres, choraram até perder as forças. Davi também chorou muito, e a Bíblia diz que todos estavam amargurados, todos ficaram tristes, esmorecidos, ficaram fragilizados. Os camaradas eram homens de guerra, mas perderam as mulheres e os filhos, eles ficaram profundamente fragilizados. Davi, inclusive, foi visto como culpado pelos seus soldados, ou começaram a olhar para ele de modo atravessado, culpando-o. Mas é muito interessante o que o escritor, o historiador hebreu diz. No final ele diz assim: mas Davi renovou, reanimou suas forças no Senhor. É bênção demais, amado. Eu fico impressionado, porque ele se renova, e ele vai atrás dos camaradas. O outro episódio, eu anotei, está lá em 2 Samuel, capítulo 12, porque Davi tinha cometido adultério com Batseba, e Deus tinha mandado o profeta Natã dizer que ia levar o filho, fruto do adultério e do homicídio. E quando ela tem o neném, o menino não morre logo. Davi vai orar. Ele fica 7 dias orando e jejuando para que Deus poupe o menino. E os seus assessores ficam lá querendo que ele coma, que ele beba água, e ele fica somente orando, fraco. E o menino morre, porque Deus disse que ia levar o menino no 7º dia. E os assessores ficam com medo de dar notícia para ele, ficam cochichando, e ele vê os cabas cochichando e ele deduz
que o menino morreu. É ele que pergunta: o menino é morto? E aí os camaradas somente confirmam: sim, o menino é morto. Aí a Bíblia diz assim: então Davi levantou, lavou seu rosto e foi adorar a Deus, renovado. Deus é o Deus de renovação. Nós temos que crer nisso. Davi escreve que Deus é o Deus que renova, porque Davi sabia que Deus renovava a sua força. E eu coloquei aqui, querido e querida, isso não é meramente poesia, isso é vivência, isso é experiência. Porque Davi tinha sido renovado por Deus. Ele diz que Deus tinha tornado seus pés como os da coça. Deus tinha firmado nas alturas, tinha adestrado ele, as suas mãos para o combate, tinha colocado escudo de salvação, sua direita o susteve, alargou seus passos, seus pés não vacilaram. Tudo ação de Deus. Davi entendia que era ação de Deus. E eu tenho pregado, e não vou cansar de pregar, porque isso tem sido uma realidade, inclusive, na minha vida. Deus é um Deus que renova as nossas forças. Quantas vezes, queridos e queridas, quantos de nós nos sentimos alquebrados, cansados, sobrecarregados, até chegando aqui em alguns desses cultos que nós estávamos aqui cultuando e adorando a Deus, muitas vezes sentindo desanimados, abatidos, e chegamos às vezes ao altar, oramos o Senhor, e o Senhor renova as nossas forças, para que a gente continue. E muitas vezes a gente acha que está sozinho, muitas vezes a gente acha que parou, muitas vezes a gente acha que acabou. Teve um profeta que achou que acabou. O nome dele era Elias. Ele achou que acabou, ele achou que estava só. Você lembra muito bem disso. Ele se pôs dentro de uma caverna, você lembra disso. Ele pediu a morte a Deus, ele parou, ele disse: já era, acabou, estou só. Tira a minha vida, Senhor. E Deus falou: sai dessa caverna, não acabou não. Você ainda vai ungir o rei da Síria, você ainda vai ungir o rei de Israel, e você ainda vai ungir o seu sucessor. Não acabou! Deus é o Deus que renova as nossas forças. Deus é o Deus que renova as nossas vidas. Creia nisso. Talvez você esteja aí na sua casa, sem força no seu lar, se sentindo cansado, fatigado, abatido, sobrecarregado. O Deus de Davi é o nosso Deus. Aleluia. Eu penso que é mais do que salutar lembrarmos-nos daquilo que o profeta Isaías diz no capítulo 40 da sua profecia. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas olha o que ele diz: mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Louvado seja o Senhor! Ele renova as nossas forças para que a gente possa subir como águia, para que a gente possa correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. Esse é o Deus de Davi. Esse é o nosso Deus. Finalmente, amados e amadas, eu tiro uma última lição, que está no verso de número 50. Quando Davi diz: é Ele
quem dá grandes vitórias a seu rei e usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei. E esse último ponto eu coloquei: o nosso Deus pode nos levar a vitórias. Aleluia. Veja, eu não disse Deus tem obrigatoriedade de nos dar vitórias. Essa não é uma mensagem triunfalista, positivista. Não, Ele pode nos dar. Eu creio na soberania de Deus e comecei pregando sobre isso. O que eu penso é que nós podemos atravessar lutas, provas, como Davi. Mas eu creio, eu sempre creio, que Deus pode nos dar ou nos levar para vitórias. Eu quero crer sempre nisso. E eu penso que Davi, em sua história, ele cria nisso. E na minha perspectiva, isso foi uma grande realidade na vida de Davi, porque quando nós lemos a sua história, a gente vai ver quantas vitórias Davi teve na sua vida, quantas saídas e vindas e vitórias ele não teve. Agora preste atenção, amados, Davi também teve derrotas, e quantas derrotas ele não teve. E na nossa jornada, você sabe disso, talvez nós teremos algumas batalhas perdidas. Por isso, às vezes me preocupo com mensagens que são extremamente triunfalistas, como eu falei, que são pregadas em nossos dias, como se nós nunca fôssemos sofrer perdas e derrotas. Mas acima de tudo, quantas vitórias Davi não teve? E as suas vitórias, queridos e queridas, sobrepujaram em muitas as suas derrotas pessoais. E ele bem sabia que suas vitórias, é interessante isso, não dependiam dele. Por isso Davi declara: é Deus quem dá grandes vitórias ao seu rei. É Ele, Deus, quem dá grandes vitórias ao seu rei. As vitórias que nós temos que acreditar ao nosso Deus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Não é mérito nosso, não é por nossa força, não é por nossa qualidade, não é por nossa aptidão, pelas nossas condições, é pelo poder de Deus. Quando eu estava finalizando esse ponto, me lembrei das palavras do apóstolo Paulo, quando em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, ele diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia! O poder não é meu, o poder é de Cristo Jesus. Mas nós cremos que o Senhor pode nos dar grandes vitórias. Nós não somos profetas do caos. Não falamos de triunfalismo, de positivismo. Mas também, queridos e queridas, nós não queremos ser profetas da desesperança, do caos, da tragédia, da agonia. Não. E sim da esperança, crendo num Deus vitorioso, num Deus que é poderoso, num Deus que concede, conforme a sua soberania, o seu querer, as vitórias. Devemos crer nisso. E eu queria tirar e terminar com 3 aplicações. E a primeira aplicação diz assim: mesmo que às vezes possa não parecer, Deus continua no controle
de todas as coisas. Seu caminho é perfeito. Descanse nessa verdade, aleluia. Vou repetir, querido, que esse ponto é decisivo. Pode subir, Devinho, e a turma aí. Mesmo que às vezes possa não parecer, porque às vezes parece que Deus não está no controle. Às vezes parece que o negócio desandou. Mesmo que às vezes possa não parecer, Deus continua no controle de todas as coisas. Seu caminho é perfeito. Descanse nessa verdade. Segundo lugar, o Deus que servimos é poderoso para nos renovar as forças quando nos sentimos abatidos e cansados. Aleluia. Nós vamos orar daqui a pouco por isso. Ele é poderoso. E terceiro, o Deus que servimos é poderoso para nos fazer caminhar em triunfo, mesmo em meio às tempestades dessa vida. Portanto, confiemos nele. Ele é poderoso para nos fazer caminhar em triunfo, em lugares altos, mesmo em meio às tempestades desta vida. Vamos louvar ao Senhor, querido. Esteja em oração. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Tu és grande. Em seu perdão